Boa noite a todos e a todas. Com alegria, iniciamos as atividades do projeto Conexões Eforgel, um projeto de extensão pela UFMS, no edital EXT, e que prevê aí um ciclo de 13 palestras, com temas relacionados ao ensino, à formação docente, o conhecimento geográfico e o contexto de ensino remoto, decorrente da situação lamentável de pandemia. Então, meu nome é Valéria Rodrigues Pereira, professora do curso de Geografia do campus de Três Lagoas, e estaremos juntos neste evento, buscando esse importante diálogo entre saberes e práticas que englobam a geografia, com a interação entre pesquisadores, também a comunidade acadêmica e escolar, utilizando as tecnologias de informação e de comunicação. Desde já, nós agradecemos a presença de todos e solicito a vocês que participem das nossas interações por meio do chat aqui no YouTube, e também vamos disponibilizar os links de participação, os endereços das nossas redes sociais. Haverá uma lista de presença que será utilizada também para a emissão da declaração e também para o sorteio de livro, né, de 2 livros gentilmente doados pela AGB Seção Três Lagoas. Também nessa oportunidade, aí nós queremos agradecer ao PET Geografia, do campus de Três Lagoas, que está conosco, viabilizando esta transmissão, a professora Rosimeire, tutora do PET, e os acadêmicos do programa, em especial a Alessandra, Sara e também ao Victor. Somos gratos ainda pelo apoio dos professores do curso de Geografia do campus de Três Lagoas, a AGB e toda a equipe e colaboradores do projeto. Está aqui conosco também a Mariana, a Ruth, e, é claro, os acadêmicos do curso de Geografia do CPTL que estão por aqui também. Sejam todos muito bem-vindos. Então, iniciando as nossas atividades do projeto de extensão, o tema, o ensino de geografia, cidade, urbano e o contexto da pandemia, nós trazemos 2 palestrantes muito especiais, por suas contribuições, tanto para o ensino escolar, quanto para a formação dos professores, o professor William e a professora Ana Cláudia, que recebam desde já o nosso agradecimento por aceitarem o convite. Então, eles estão aqui conosco, iniciando as atividades do projeto Conexões Eforgel. Um grande abraço aos 2 e, é claro, a todos vocês que estão conosco participando deste evento de hoje. Primeiro, já conversamos aqui, eu convido o professor William. Tudo bem, professor William? Vou te apresentar. Boa noite. Apresentá-lo inicialmente, mas muita gente já te conhece aqui em Três Lagoas e região, então vamos lá. O professor William César Dadalto é licenciado em Geografia aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Atualmente é professor efetivo da rede pública na Escola Estadual Fernando Correia e na rede privada no Colégio Hermenegildo Alonso Gonzalez, a FUNLEC, que nós comumente conhecemos. Ministra aulas de Geografia para estudantes do ensino médio e fundamental e possui experiência com o desenvolvimento de projetos, atividades interdisciplinares e, desde a graduação, tem interesse pela temática urbana. Foi bolsista, teve várias atividades aí dentro da universidade no seu período aí de formação. Professor William, seja bem-vindo. Obrigado por sua presença aqui hoje. Você vai ter um tempo aí, que é pouco, mas a gente espera aí, conta com a sua contribuição de 15 a 20 minutos. Qualquer coisa nós lhe avisamos por aqui, então fique à vontade. Obrigada. Muito obrigado, Valéria, pelo convite, né? É um prazer estar aqui com vocês, dando essa contribuição, né? Deixa eu compartilhar aqui meu slide. Deixa eu ver aqui. Deu certo? Acho que deu, né? No tema proposto, né, que quando você me passou, essa relação do ensino da geografia durante a pandemia, nesse contexto de estudar a cidade e o urbano, nesse contexto, foi um baque violento, né, dentro da escola pública e da escola privada também. Nós tínhamos dentro do ensino no geral, a escola não estava preparada, nós tínhamos um discurso anterior que era que o aluno estava preparado, ele estava pedindo pela tecnologia, por todos esses novos aparatos, e novas técnicas, né, novas dinâmicas que poderíamos trabalhar.
E quando chegou a pandemia, nós passamos por um susto violento, porque aqueles alunos que diziam que queriam a tecnologia, todo aquele discurso que a escola tinha, veio por água abaixo, nós nos deparamos com uma realidade totalmente diferente e precisamos nos organizar, né, de forma metodologicamente diferente mesmo, pensar em novas possibilidades do ensino. E a geografia é essencial nessa formação desse estudante, teve que se adaptar. Nós passamos por uma série de tentativas e erros, né, durante esse período, e ensinar e ministrar as aulas de geografia no contexto da pandemia foi muito difícil mesmo. Principalmente porque estávamos nos acostumando com essas novas tecnologias, estávamos nos acostumando com novas práticas e precisamos nos reinventar. Nesse contexto de mudanças que eu acho que todos os setores passaram, todas as áreas, todas as disciplinas, todas as ciências encontraram, nós da rede pública, principalmente, nós enfrentamos uma dificuldade muito maior, que no meio de tudo isso, nós tivemos a implementação do Plano Nacional de Educação, do Plano Estadual de Educação, junto com a nova base curricular, e dentro dessas mudanças, eu pensei em fazer essa fala justamente para a gente entender essas possibilidades do ensino de geografia na pandemia, junto com essas novas transformações, porque como o que vem acontecendo recentemente no sistema educacional é uma reformulação, é a implementação da base, e essas mudanças elas aconteceram nesse contexto de pandemia, para agravar um pouquinho mais a situação que já era caótica, não é? Nesse contexto, eu resolvi trazer para nós mais ou menos a discussão de o que aconteceu com a geografia, o que aconteceu principalmente com a questão do ensino do estudo da cidade e do urbano dentro da escola pública, dentro do contexto geral, e como essas transformações vão acontecendo, né, foram acontecendo ao longo do tempo. Eu ministro geografia nos segundos e terceiros anos, no sexto, no sétimo, em todas as etapas. Acredito que quando todos que estão aqui estudaram geografia ao longo do ensino médio, eles lembram de um bimestre específico onde estudaram geografia agrária, geografia urbana, geografia da parte da população. Então, em vários momentos diferentes, nós estudamos em perspectivas diferentes. E era assim, a organização curricular do Estado do Mato Grosso do Sul, a geografia urbana, ela era distribuída e concentrada principalmente no segundo bimestre do segundo ano do ensino médio. Aqui eu peguei o organizador curricular antigo, tá? Para nós termos uma visão de como que era essa organização curricular, tá? Ele era pautado em cima de conteúdos, então o professor ele tinha esses conteúdos que eram para ser ministrados, por uma questão de ordem das escolas, de uma organização, como era organizado esse currículo, os conteúdos eles eram estáticos, nós não tínhamos uma liberdade de flexibilizar esses conteúdos, nós poderíamos até implementar alguma coisa dentro desse conteúdo, mas nós não tínhamos uma liberdade de fazer a transição. A geografia urbana era basicamente trabalhada no segundo ano, no segundo bimestre e só. Eu abordava alguns conceitos no terceiro ano ou no terceiro bimestre do segundo ano só, e era algo muito fragmentado, muito concentrado nesses aspectos. As competências e habilidades elas eram muito restritas e você não tinha uma possibilidade de fazer outras abordagens. Em algumas atividades, até que a professora Valéria me acompanhou, né, no colégio, ela presenciou algumas aulas expositivas, alguns seminários que nós realizávamos, alguns debates, algumas discussões, mas nós tínhamos uma limitação muito grande quanto às possibilidades de trabalhar a parte da geografia urbana, tá, nesse contexto. Com essas transformações, tá, principalmente com a implementação da Base Nacional, o organizador curricular do Estado foi modificado um pouco. Um pouco não, foi modificado muito, na verdade. As transformações elas foram gritantes, elas foram muito, mas muito grandes mesmo. Primeiro porque hoje nós temos uma certa flexibilidade dentro dos conteúdos que podem ser estudados, que podem ser abordados, tá? No contexto aqui, eu separei como ficou esse organizador curricular e como nós encontramos a geografia urbana dentro desse organizador curricular. E ainda bem, eu achei interessante, nós não temos mais um ponto específico onde nós encontramos a geografia urbana e só.
nós conseguimos encontrar ela ao longo de todo o currículo do ensino médio, principalmente, e do ensino fundamental também, em várias etapas. Então, ele consegue voltar, ele consegue dialogar com outras áreas, ele consegue dialogar com a geografia agrária, ela consegue dialogar com a questão populacional. Então, o currículo ele começou a se tornar flexível dentro das suas possibilidades. Hoje, a organização curricular está bem distribuída. Eu vou encontrar, por exemplo, a geografia urbana em vários ambientes, tá? Em vários anos, em várias etapas do ensino médio. Esse organizador curricular atual, que o Estado do Mato Grosso do Sul apresenta, tá? Esse primeiro momento aqui é o eixo temático, onde tem o território e fronteira. Ele trabalha essa habilidade, esse eixo, ele é trabalhado no primeiro ano do ensino médio, e ele tem essa primeira habilidade aqui, né? Que é onde eu tenho que trabalhar essa habilidade, onde eu tenho que desenvolver essa habilidade com o meu estudante, que é analisar a ocupação humana e a produção do espaço em diferentes tempos, aplicando os princípios da localização, distribuição, ordem, extensão, conexão, arranjos, casualidade, entre outros que contribuem para o raciocínio geográfico. E eu tenho, mais um pouco à frente, o objeto de conhecimento, que é a produção do espaço geográfico no Brasil. A partir dessa habilidade, eu tenho a possibilidade, tá, de abordar o espaço urbano, o espaço agrário. Eu consigo fazer várias abordagens metodológicas diferentes, trabalhar o que nós chamamos de conteúdo, no caso hoje são os objetos de conteúdo, e as possibilidades são diversas que nós podemos abordar. Então, esse aqui é um exemplo que aquilo que era fragmentado, que era concentrado no segundo ano do ensino médio, hoje eu tenho uma distribuição em vários outros anos e outras etapas do ensino médio, tá? Aqui no caso, no primeiro ano, eu encontro ele em outros momentos do primeiro ano, eu continuo encontrando no segundo ano do ensino médio essas possibilidades, tá? Que é analisar, ó, de novo, outra habilidade, analisar a produção de diferentes territorialidades em dimensões culturais, econômicas, ambientais, políticas e sociais no Brasil e no mundo contemporâneo, com destaque para as culturas juvenis. Então, eu posso abordar também a questão da cultura urbana, das representações, de vários outros elementos do espaço urbano. Isso no segundo ano do ensino médio. Eu consigo encontrar outras habilidades que eu posso abordar a questão da geografia urbana. Eu posso flexibilizar esse material, esse conteúdo, esse objeto de conhecimento em várias etapas. Essa daqui é que eu trabalho esse ano. Como é o primeiro ano que nós começamos a abordar, e esse ano eu só tenho o terceiro ano do ensino médio, e nós trabalhamos essa habilidade aqui no começo, tá? Que é um eixo temático, é política e trabalho, e conseguir inserir dentro dessa habilidade a questão do espaço urbano também, seriam as relações de trabalho no espaço urbano e tudo mais. Dentro desse contexto, nós temos algumas questões que podem ser abordadas, podem ser discutidas, as possibilidades de se trabalhar dentro desse currículo. O que acontece é com essa nova BNCC, com uma nova organizadora curricular, nós temos a introdução de itinerários formativos dentro do contexto, nós temos a perda de aula de geografia, tá, em algumas etapas. Primeiro ano do ensino médio e o segundo ano do ensino médio, eles tiveram uma redução das aulas de geografia. Hoje nós temos uma aula de geografia no ensino médio para o primeiro e uma para o segundo. O terceiro ano continua com duas ainda, por enquanto, né? Vamos ver até quando isso continua. E você tem a transferência para as áreas de aprofundamento, que seriam os itinerários formativos. E o que nos falam é a possibilidade de trabalhar de forma interdisciplinar, então você tem que procurar os professores das áreas das ciências humanas, você vai procurar os professores de sociologia, de história, de filosofia, fazer trabalhos, fazer práticas interdisciplinares, para tentar buscar e complementar esses eixos temáticos que são abordados. Tá? Eu trouxe para fazermos a discussão, para agregarmos um pouco, para mostrar algumas práticas pedagógicas, como nós podemos abordar algumas metodologias ativas, né, que foram abordadas por mim ao longo desse ano e do ano passado, em contexto pandêmico, quer dizer, tentando adaptar novas práticas, introduzir novos métodos de estudo e tudo mais, dentro desse contexto. A primeira prática, ela foi trabalhada justamente essa habilidade aqui, tá? Que ele coloca identificar as relações do sujeito, grupos, classes sociais, sociedades culturais, culturas distintas diante das formações técnicas, tecnológicas, informacionais e tudo mais. Nós trabalhamos com metodologia ativa diversas dentro desse contexto, desde da sala de aula invertida, dos alunos pegarem temas
pré-determinados e realizarem as pesquisas, fazerem as discussões, fazerem os debates e produção de materiais. E entra a ideia da pandemia. Nós descobrimos novos aplicativos, novas ferramentas, novas plataformas que poderiam nos ajudar. Eu peguei aqui, até avisei para os meninos na escola que eu ia pegar alguns trabalhos para expor. Eles trabalharam com a formação de infográficos, né, sobre a relação de trabalho ligada à globalização e no meio urbano. Então, eles produziram alguns materiais que são bem interessantes. Então, nós trabalhamos com eles na relação da pesquisa, no debate, na discussão, principalmente, e na produção de material, que nós expomos na escola, que nós trabalhamos dentro de um contexto de divulgação digital, principalmente, né, devido ao critério de distanciamento no primeiro semestre. Segundo semestre, já voltamos regularmente à escola, e eles produziram. A plataforma que eles utilizaram aqui foi o Canva, né, um site que eles me apresentaram dentro desse contexto, e a principal dificuldade nessa atividade foram os alunos que não tinham acesso às tecnologias, porque os que não tinham acesso à internet, não tinham os celulares, não tinham os computadores, eles trabalhavam de forma offline, né, no caso, com os materiais impressos. Então, eu tinha um pouco mais de dificuldade para trabalhar com esses estudantes ao longo do percurso. A outra possibilidade que nós temos, e aí é uma bucha que caiu para nós esse ano dentro dessa nova organização curricular, foram os itinerários formativos. Não sei se vocês ouviram falar, se vocês conheceram, possivelmente já escutaram muito sobre os itinerários formativos. O nosso estado ele adotou os itinerários formativos a partir desse ano, né? A obrigatoriedade a partir do ano que vem. E chegaram esses itinerários formativos, né, que são as unidades curriculares onde vão ter as áreas de aprofundamento do conhecimento. No caso da geografia, ele fica organizado aqui na unidade curricular 1, primeiro e segundo semestre. No caso, primeiro semestre, nós tivemos que trabalhar a Guerra do Paraguai, territorialidades, fronteiras e relações de poder. E no segundo semestre, estou trabalhando com eles a erva mate, identidade cultural, costumes, tradições no contexto do Mato Grosso do Sul. Professor de História e Geografia podem ministrar essas disciplinas, tá, dos itinerários formativos. Cada uma tem 2 aulas por semana. Nós começamos com elas online também e estamos terminando agora com elas, no caso, presencial. E é um desafio, porque além de ser uma disciplina nova, serem disciplinas novas, né, que se desenvolveram, também são disciplinas que nós não estávamos acostumados com elas, estamos aprendendo a forma de trabalhar, desenvolvendo projetos, e aí as táticas e as técnicas das metodologias ativas, elas têm que ficar muito, mas muito afinadas para que a gente consiga desenvolver essas atividades com os estudantes. Os objetos de conhecimento, eles são bem rígidos, bem enrijecidos, porque ele coloca aqui a questão da erva mate, da origem, então nós sempre damos uma puxadinha para a geografia, né, no contexto botânico e tudo mais, os biomas, e a relação do ciclo da erva mate, que foi o estágio que eu trabalhei recentemente com os estudantes, que é a formação, e onde eu trouxe para a questão urbana e rural, principalmente na relação do sul do estado, da formação de cidades, né, desenvolvimento de cidades ao longo de todo o processo da exploração do mate laranjeira, e daí vai. Tá? Então, são as possibilidades que nós temos que tentar buscar. Nessa atividade, trabalhamos com a sala de aula invertida e com café, produção de podcasts. Então, são as formas que nós vamos tentando buscar para desenvolver atividades, né? Não só dentro da geografia, mas todas as outras disciplinas também. E, por último, eu coloquei algumas transformações que aconteceram também dentro do contexto pandêmico, mas no ensino fundamental e foram introduzidos no ano passado, que o novo organizador curricular do ensino fundamental também foi implementado no ano passado. E o ensino a partir das habilidades também foram estabelecidos. Com o 7º ano, o ano passado, eu cheguei a desenvolver essa atividade com eles. Foi desafiador no primeiro momento, principalmente por conta da participação dos estudantes. E esse ano está um pouco mais fácil desenvolver isso com os estudantes, por conta da presença em sala de aula que nós estamos conseguindo organizar. Que é a relação de trabalhar um espaço urbano. E aí trabalhamos outra metodologia ativa, tá? Que é a gamificação, que é a utilização de jogos para aprofundar ou para materializar alguns conhecimentos que nós abordamos na aula. E eu trabalhei com eles, e essa atividade ela foi sensacional, nós tivemos um resultado excelente
né? Tanto que nós buscamos para o ano que vem, junto com o professor de História, Sociologia, fazer uma atividade maior ainda, seguir outros estudantes com relação à gamificação. Nós trabalhamos o SimCity, né? Que é um jogo que eu mesmo jogo nele em casa, assim, brincando, tudo mais, mas nós conseguimos abordar com os alunos de uma forma diferente que eles gostaram bastante, que é a ideia de materializar, principalmente o espaço urbano, de fazer a construção e organizar os arranjos territoriais. Trabalhamos conceitos urbanos junto com eles, desenvolvimento da cidade, a relação da valorização dos terrenos, e tudo isso pode ser abordado dentro do jogo. Por exemplo, eu coloquei aqui, no caso, a gestão de recursos. Você pode fazer gestão de recursos energéticos, você consegue trabalhar conceitos ambientais, relação de gestão de lixo, de saneamento básico. Então, são as possibilidades dentro do jogo. A relação dos zoneamentos também, onde você consegue distribuir, por exemplo, onde eu coloco as fábricas do distrito industrial, fazer comparações com a própria cidade, né? Então, depois eu trago um mapa da cidade, mostro para eles como que é esse processo. É um jogo que você consegue jogar online e offline também, dentro dessa plataforma. E eu posso também trabalhar com ele a relação da valorização dos terrenos, trabalhar os bairros, as classes sociais dentro do enredo, o que faz uma região valorizar, como parques, comércio e tudo mais. Foram as formas que nós tentamos abordar dentro desse contexto. E qual é o grande desafio dessas práticas? A desigualdade que nós encontramos dentro do ambiente escolar, porque essas atividades nós conseguimos abordar na escola que eu trabalho, nas escolas, né, que eu trabalho. Nós temos um público que tem um relativo acesso a esses recursos, a essas tecnologias. Mesmo assim, nós atingimos, nessas atividades que vocês viram, cerca de 70% dos estudantes. Uma margem que é boa, devido ao todo o contexto pandêmico, e os outros estudantes nós tivemos que fazer algumas adaptações, algumas adequações às atividades, e há esse decréscimo. Então, só para a gente finalizar e para a gente fechar esse primeiro momento, dentro desse contexto da pandemia, com todas as dificuldades, os professores das escolas tiveram que se readequar, descobrir novas tecnologias, mudar todas as suas práticas didáticas em função do momento que passamos, né, do processo pandêmico, e em virtude, principalmente, dessas transformações que teriam que ser implementadas durante a pandemia, e essas adequações no contexto pandêmico, elas foram um pouquinho mais pesadas, e foram meio à força, né, porque nós tivemos que aceitá-las de qualquer forma, certo? É isso, no primeiro momento. Obrigada, professor William, pelas suas contribuições aí, falando conosco sobre a sua experiência e também as possibilidades para o ensino desta temática e os desafios que são enfrentados. Muito obrigada aí pela sua contribuição, somos gratos mais uma vez. E agora eu gostaria de dar continuidade e antes alguns recados. A professora Ana Cláudia já está aí se preparando. Só um instante, a gente já passa a palavra para a professora Ana Cláudia. Eu gostaria de solicitar a vocês que colocassem aí as suas perguntas no chat, que a gente vai ter no final aí uma rodada de perguntas que nós podemos interagir um pouco mais com os nossos palestrantes e também só esclarecendo a vocês que em breve a gente vai disponibilizar também a lista de presença que vai conferir a vocês a declaração de participação. Se tiver mais algum aviso, nós vamos aí colocando no chat e interagindo com vocês. Então, vamos lá para a nossa segunda convidada, a professora Ana Cláudia Ramos Sacramento, graduada em licenciatura plena em Geografia pela Faculdade de Formação de Professores da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, mestre em Educação pela Faculdade de Educação, a USP, e doutora em Geografia Física pela USP também. Tem experiência como professora das redes pública e privada no estado do Rio de Janeiro e no município de São Paulo. Atualmente é professora associada do Departamento de Geografia da FPP-UERJ, com atuação na área de ensino de geografia, na graduação e pós-graduação, principalmente nos seguintes temas:
educação geográfica, formação do professor, currículo, didática de geografia e ensino de cidades. É jovem cientista do nosso estado, na FAPERJ, pela FAPERJ, e pró-cientista UERJ. Líder do grupo de estudos e pesquisa em geografia, educação e cidades, o GEP, falei certo? Acho que sim, qualquer coisa você depois comenta. Professora Ana Cláudia, gratidão por sua participação. Você também tem um tempo aí de 15 a 20 minutos e qualquer coisa, nós vamos avisando por aqui. Fique à vontade. Muito obrigada. Boa noite para todas e todas. É um prazer sem igual estar aqui hoje, conversando um pouco, né, com todos da Universidade Federal Mato Grosso do Sul, né, campus Sete Lagoas, e também com os outros, né, que estão fora do campus e que está assistindo hoje ou outros dias, né, a Três Lagoas. Olha só, a Valéria me corrigiu, gente. Eu sempre falo Sete Lagoas para ela. Desculpa, gente. Do campus Sete Lagoas, de novo, Três Lagoas, e é um privilégio estar podendo conversar um pouco, dialogar um pouco com vocês hoje, né? Eu e Valéria nos conhecemos há muito tempo e sempre estamos conversando, pensando sobre o ensino. E hoje ela deu um desafio de falar só 20 minutos, né? E um tema que é tão relevante, que é justamente pensar sobre a pandemia, essa relação com a cidade e com o ensino da geografia. E dentro disso, eu perguntei a ela qual o tema que eu poderia discutir, então vou trazer um tema que é muito problemático e que tem nos causado, né, muita aflição, que é a fome. E eu acho que trabalhar com essa dimensão da fome, ela é muito impactante quando a gente vai pensar a cidade, né? E aí eu estou trazendo para vocês algumas imagens já, né, a princípio, de questões que nós estamos visualizando desde o ano passado, mais propriamente dito, porque eu vou falar especificamente da pandemia, sobre essa relação da fome, né? Então, a gente tem visto vários movimentos acontecendo, buscando, né, tratar desse tema de uma maneira muito séria, muito sóbria, porque é um dos grandes elementos mundiais, na verdade, né? Não só no Brasil, essa questão da fome, principalmente ligado, né, à situação da pandemia, tem ocorrido, mas em todo o mundo. E como é que a gente tem que enxergar e olhar sobre isso, né? E eu acho que a foto que impactou todos é essa última foto, né, que apresenta a dor da fome. As pessoas indo pegar restos mesmo de ossos, aquilo que a gente dá para os bichos que nós comemos e jogamos fora, né? E as pessoas indo buscar justamente esse pedacinho de osso que tem um pedacinho de carne que sobra ali entalhado, que nem é carne, né? É gordura, para poder fazer de mexido, né? De mistura para a sua família. Então, assim, a gente tem vivido realmente situações muito tensas, né? E a gente também, né? Eu acho que é uma outra fato que impacta muito, são as pessoas morando na rua e vivendo, né, de cesta básica das pessoas que têm mobilizado, como o caso do MST, como o caso, né, dos franciscanos, como o caso de mulheres que têm feito coletivos para pedir doação de alimento, assim como as pessoas que estão na rua pedindo ou alimento ou trabalho para poder sustentar a família, né? Então, o que isso tem a ver também com a geografia e o ensino? Acho que é muito importante a gente falar sobre isso, né? Mas antes, eu queria mostrar para vocês o mapa da fome que foi divulgado este ano, mostrando o impacto da fome no mundo. A priori, quando a gente olha essa imagem, né, a gente está percebendo coisas que são interessantes, né? Estados Unidos, Europa não apresentam, não têm dados, né, não são analisados, porque basicamente poucas pessoas morrem de fome, né? Os europeus, eu não estou falando dos imigrantes que foram, né, os refugiados, que nós sabemos principalmente que na Europa o número de refugiados morando na rua é muito grande.
Eles estão colocando aqui os europeus propriamente dito e os estadunidenses propriamente dito, os canadenses, né? E aí a gente começa a fazer um mapeamento e observar que a fome, propriamente dito, vai aparecer na África, né? Os números mais alarmantes vão aparecer na África, enquanto que na Ásia, e na parte sudeste, vamos dizer assim, né? Mais central da Ásia, enquanto a gente vai perceber que as outras partes, né, nas Américas, né, América Central, América do Sul e parte da Ásia, né, a grande parte da Ásia, ele está numa situação entre baixa e moderada, né? Se a gente pegar, aqui, o sul da Ásia, né, a gente também vai ver, né, o sul e sudeste da Ásia, a gente também vai ver já a fome de forma moderada, que justamente são esses países, né, onde a exploração do trabalho é muito intenso, aonde a política realizada pelos governantes não impactam diretamente para a população, né, mais pobre. Se a gente pensar o Brasil está abaixo de 10%, mas assim, quando a gente vai ver daqui a pouco o Brasil de forma mais interno, e a gente vai perceber que isso se alastra, e está se alastrando muito rapidamente. Então, a gente fazendo esse mapeamento, a gente vai começar a perceber por que ela é uma discussão geográfica. E aí é onde que eu vou começar a falar um pouco, né? Pensar a fome é um fenômeno geográfico, compreender a relação entre concentração e distribuição de renda é um fator importante para a gente entender essa relação da fome, diferenciar a questão da segurança e insegurança alimentar, analisar os impactos da pandemia na fome e como a gente ensina a partir da pandemia da fome. E aí eu quero dizer, primeiro, que sim, a fome é uma questão geográfica, ela é um fenômeno que assola o mundo há muito tempo, então a fome não é uma discussão nova, ela é uma discussão muito antiga e que a cada dia ela se torna uma questão a ser discutida pelos governos mundiais. Então sabemos que há um fundo político, social, educativo e econômico que gera essa questão da fome. O ano passado, quando começou a pandemia, a OMC, né, fez um conjunto de normas e aí dentro das normas houve acordo com vários países do mundo, inclusive o Brasil estava incluso na questão da distribuição de alimentos. Então, o Brasil é um dos que mais produzem alimentos, dos países que produzem alimento no mundo. E isso é muito impactante para a gente pensar como que nós, sendo um dos maiores produtores de alimentos, nós assinamos um acordo para distribuição, né, venda de alimento, e nós passamos fome aqui. Né? Então, assim, a gente começa a perceber que tem uma relação que é muitas vezes mais política do que, às vezes, social e econômica, né? E em diferentes escalas geográficas. Então, vocês viram no mapa, né? A fome ela vai se alastrando de acordo com as diferentes situações escalares das cidades, né, dos países, das suas regiões. E elas criam, né, e essas sociedades elas criam diferentes estratégias para diminuir essa questão vinculada, como eu falei, que não é só uma questão de alimento, mas é uma questão também política e social e também econômica. E a fome, ela assola o espaço geográfico no campo e na cidade. Claro que, como a gente vê mais cidades hoje, então a gente percebe essa relação nos espaços onde nós vivemos. Se eu pego como referência o estado do Rio de Janeiro, ou melhor, a cidade do Rio de Janeiro, né, que todo mundo conhece e que é mais visto, hoje, em qualquer esquina da cidade, nós vemos moradores de ruas pedindo comida porque não tem o que comer. Nós temos visto famílias nas ruas por conta disso. E uma questão muito importante, né, eu não posso deixar de falar de Josué de Castro, que foi aquele, né, o emblemático que escreve o livro A Geografia da Fome, Dilema Brasileiro, Pão ou Aço. E dentro do seu livro, ele estava preocupado em identificar as áreas de fome endêmica e epidêmica no Brasil, caracterizado pelas carências nutricionais,
desnutrição, hipovitaminósicos, pós-edêmicos, da anemia ferróprica e outros, né? E desta forma, para ele, existiam 5 regiões alimentares distintas, com dietas próprias que causavam impactos na população. Então, Josué de Castro, propriamente dito, é aquele que vai nos impulsionar a entender o que é fome, o significado da fome e como a gente espacializa essa fome, né? Então, a partir dos seus estudos, ele buscava encontrar soluções para o problema da fome do país. O autor, ele mostra que a questão da fome não é só natural, mas a falta de políticas sociais para a população vulnerável da época. Então, é muito interessante que a gente vai, né, lendo Josué de Castro e vai percebendo como que ele vai dialogar sobre essa questão da fome no Brasil já na década de 40, na década de 50, gente. Então, olha como é que a gente vai percebendo que essa discussão ela não é tão simples assim e, infelizmente, eu não posso falar mais sobre porque o tempo é curto. E uma questão importante, e que ele vai falar que é uma ação, né, política e social, e tem também com essa relação econômica, porque tem uma relação de distribuição e concentração de renda. E é importante a gente só lembrar que, né, a concentração de renda é a forma como são repartidas as riquezas e os bens socialmente produzidos entre os indivíduos e entre os estratos da população de uma determinada sociedade, um determinado país e um determinado estado. E essa distribuição depende da organização e da produção da forma da propriedade. Desta forma, ela está relacionada com a divisão social do trabalho. Então, quanto mais capitalista, né, a gente vai vivendo em determinados espaços do mundo, como é o nosso caso aqui no Brasil, mais desigual a gente está vendo essa distribuição de renda. E a gente também vai ter uma outra relação, que é a concentração de renda, que é definida como a distribuição desigual da renda por unidade residencial ou indivíduo entre os diferentes participantes de uma economia. Então, eu entender a fome é entender que essa distribuição ela é desigual porque ela é concentrada no Brasil. E aqui no Brasil, várias manchetes, se eu passasse para vocês, ia mostrar que nesse período da pandemia, os ricos ficaram mais ricos e os pobres ficaram mais pobres. E a concentração, então, da renda, ela está cada vez maior nos ricos. Então, assim, isso aqui é um dado do IBGE, no qual ele vai dizer, né, que 1% da população no Brasil são mais ricos, né? Então, a gente vai ver uma concentração de renda de 28%, enquanto nós temos mais pobres 40%, com 10% de concentração. Então, é importante a gente entender essa dinâmica, né? E compreender que no Brasil isso cada vez é um abismo maior. E a gente consegue espacializar essa relação, né? A gente vai ver nas nossas paisagens como essa distribuição ela se organiza. E é notório nas grandes cidades como que isso vai se manifestar, né? Como que isso vai se relacionar. Vamos pensar, né, a cidade de São Paulo como a mais desenvolvida no Brasil, onde a gente consegue ver a população rica em determinada paisagem urbana, enquanto a gente, ao mesmo tempo, se a gente for ao Morumbi, a gente vai ver também uma concentração pobre, né, muito expressiva e de pessoas passando fome. E aí, uma questão também fundamental nessa relação da fome é a segurança alimentar. E a insegurança alimentar, né? Que as discussões que estão sendo feitas agora, né, durante esse período, pelo Congresso Nacional também brasileiro. E lembrando, o que é a segurança alimentar? É assegurar que todas as pessoas possam ter acesso aos alimentos básicos para sobreviver. Né? E, para tanto, deve ter necessidade de produção alimentar, estabilidade e circulação dos alimentos e acesso para todos. Então, isso é importante a gente entender. O Brasil é um dos maiores produtores alimentares do mundo e por que não circula alimentos de acesso a todos no nosso país? E a gente tem a insegurança alimentar, que é a falta desse acesso das pessoas aos alimentos. E é importante destacar também os dados do IBGE de 2017 e 2018 vai mostrar, né, que de 2015 em diante nós vamos ter uma queda da segurança alimentar e a gente vai ter uma
aumento da insegurança alimentar. Ou seja, a gente pega mais ou menos por aqui, desde 2016, né, 15, 16 em diante, a gente está vendo que a insegurança alimentar, ou seja, o acesso, a falta de acesso de alimentos está ocorrendo. Então quer dizer que isso vem antes da pandemia? Sim, isso está acontecendo basicamente desde 2017 em diante, mais propriamente dito. Mas a gente está vendo que na pandemia isso se alastrou. E aí, mapeando, né, cartografando isso, a gente consegue observar quais as regiões brasileiras estão sofrendo mais com impacto de segurança alimentar. Então, a gente já observa, né, que desde 2004, a região norte e nordeste são aquelas mais impactadas com a insegurança alimentar. Vemos que de 2008 até 2014, 15, essa insegurança ela diminui drasticamente para entre 4% a 10%. E nós sabemos por que disso, né? Os programas sociais desenvolvidos pelo governo federal foi impactante para que esses números diminuíssem. E aí a gente vai perceber que a partir de 2017, 2018, isso vai voltando, inclusive, nas outras regiões, centro-oeste, sul e sudeste, nós vamos ver também que esse número vai aumentando também. E em 2020, a gente vai vendo esse impacto desses problemas. E aí, gente, a gente vai percebendo, né, que essa segurança alimentar e para essa insegurança alimentar, em números, né, mais expressivos, como é que ela vai sendo, né, aumentada ao longo do tempo. Então, também só para sinalizar para vocês que a insegurança alimentar ela vai sendo ampliada. E aí é o que nos provoca, né? O Brasil bate recorde do PIB do agro em 2020. Mas como falta comida nos nossos pratos? Então, a gente vai observar que o ano passado e esse ano, a agricultura, né, o agronegócio do nosso país, ele cresce grandemente, bate recorde que já tinha um tempo que não batia. E a gente vai ver que a carne, né, também foi um dos grandes fatores para que isso acontecesse. E nós vimos, né, que de 2020 para 2021, a carne virou artigo de luxo. Carne de boi, de frango, né, foi virando artigo. E a gente hoje, por exemplo, para comprar um pé de galinha, é R$5 um quilo. Uma coisa que nem era vendido, né? E aí a gente vai observando que qual é a política que o Brasil faz hoje alimentar, né? Qual é a política que o país faz para que nós possamos ter alimentos nos nossos pratos? Na verdade, nós sabemos que a política brasileira, desde 2018, é a favor do capital. Então, nós sabemos que é a favor do agronegócio exportador o tempo inteiro e o que resta fica aqui para os nossos pratos. Também existem outras discussões, mas eu vou ficar por aqui, tá? E por conta da pandemia, as desigualdades foram acentuadas. Perda de emprego, perda de renda, perda de benefícios, perda do principal provedor da família. E aí, o que tudo isso possibilita a gente pensar no ensino da geografia, né? Primeiro, desenvolver as capacidades cognitivas dos estudantes de pensar geograficamente esse fenômeno, né? A fome é um fenômeno, ele é um fenômeno geográfico, ele é um fenômeno que se espacializa geograficamente por várias dimensões. Pensar geograficamente é entender que esse fenômeno tem uma lógica de estar no espaço e é organizada por aqueles que produzem e também normatizam esse espaço. Então, a fome não dá para ser pensada, como vocês viram, somente pela questão de alimento, mas é uma questão de produção, de circulação, de consumo, de várias outras questões que estão colocadas no espaço geográfico, né? De fluxo. O estudante vive nele e precisa saber descrever, localizar,
ler, interpretar, compreender, analisar como essa lógica está inserida na sua prática espacial. Então, a fome, essa questão do alimento, está nas nossas práticas espaciais. E o ensino da geografia mobiliza o estudante a pensar geograficamente. Por isso que a Cavalcante nos provoca a pensar a necessidade da promoção dos meios de se trabalhar uma forma de leitura e análise de uma dada realidade através dos conteúdos. E a fome, ele é um conteúdo possível para a gente dialogar na geografia, né? E o ensinar geografia possibilita que os estudantes apreendam a realizar a análise geográfica de fatos e fenômenos. Então, dessa forma, né, a gente consegue compreender as contradições e desigualdades socioespaciais capitalistas na relação da exploração do trabalhador pobre e periférico, que não pode fazer o isolamento e o distanciamento por condições inferiores de infraestrutura onde vive, bem como a sua necessidade de trabalho. E aí, por que a pandemia da fome representa pensar em ensinar geograficamente? Né? E aí eu vou fechando, tá, Valéria? Fome se materializa principalmente onde há desigualdade socioeconômica, como espacial. Então, é importante a gente, então, ensinar para os nossos estudantes entender esses conceitos que eu falei, desigualdade, concentração, distribuição, segurança alimentar, insegurança alimentar, como se espacializa a distribuição, a circulação, a produção desses alimentos. Tem a questão também dos trabalhadores, que eu nem entrei em detalhe aqui, né? As pessoas vulneráveis geralmente moram nas comunidades ou em áreas de periferias das grandes cidades, ou lugares distantes, sem acesso à infraestrutura básica. Os objetos técnicos são escassos. As condições de igualdade socioeconômica são escassas. Assim, percebemos mudanças nos arranjos espaciais, por conta das contradições vistas nas paisagens do país. Vemos nas áreas mais nobres e no centro de algumas cidades, como no caso do Rio de Janeiro e São Paulo, os moradores de rua. A paisagem urbana, ela muda. Hoje as ruas viraram moradia das pessoas. Famílias inteiras reorganizando seus territórios para que à noite elas possam ter um lugar para dormir. E essas pessoas passam fome. Em cada cidade, as condições e concepções de vida são diferentes, de acordo com as suas características, funções, formas e conteúdo. As cidades, então, têm suas diferentes dinâmicas socioambientais, econômicas, contudo, uma coisa se mantém em comum: um número de pessoas em condição de vulnerabilidade. Isto quer dizer, passando fome e perdendo as suas moradias. E aí, quero mostrar rapidamente pequenos contrastes nas cidades, no Rio de Janeiro, Fortaleza e em Olinda. Todas essas pessoas passando fome e morando na rua. E aí, só para eu terminar, o material que nós fazemos, né, ao longo desse tempo da pandemia, e justamente nós temos um material que fala sobre a pandemia da fome, e falamos diferentes temáticas relacionadas à pandemia da fome, que vocês podem ter acesso, depois eu divulgo o link aqui para vocês. Então, os diferentes materiais que nós temos trabalhado têm trazido sobre isso. Então, eu agradeço, né, a FAPESP, ao PIBIC, ao UERJ, pelas bolsas de pesquisas, porque são os meus bolsistas, que não dão para falar o nome de todos aqui, mas eu agradeço a eles por estar produzindo esses materiais e por estar possibilitando a gente a desenvolver esses materiais para as escolas. E ao meu departamento, no qual também contribui para que nós possamos fazer a construção do conhecimento geográfico e a parceria, né, dos trabalhos. Então, muito obrigada. Professora Ana Cláudia, uma alegria, apesar de tratar de um tema tão difícil, uma alegria ouvir as suas reflexões, nos trazendo aí a respeito de um tema tão duro para os brasileiros, um tema tão difícil, especialmente nesse cenário de pandemia. Você trouxe aí as contribuições a respeito da fome e como podemos pensar o ensino de geografia nesse cenário, nesse contexto em que foi acentuado por conta da pandemia. Não vou me alongar, porque nós temos aqui a participação dos nossos acadêmicos e da comunidade de maneira geral, e eu aproveito para reiterar o pedido de que vocês podem ainda colocar as perguntas para a gente passar aqui para os nossos palestrantes, que eles vão respondendo, e aquelas que não forem
que não puderem ser respondidas nesse momento, nós vamos encaminhar com certeza aos nossos palestrantes. Muito obrigado, professora Ana Cláudia, o professor William, por estarem conosco na noite de hoje. E também eu vou dar mais um recadinho para vocês que ainda não colocaram o nome de vocês lá na lista de presença. Ela é válida também para concorrer ao livro que a gente vai sortear já já, o livro doado pela AGB. Algo mais, se tivermos que dar uns avisos aqui, vocês me auxiliem e a equipe do projeto, tá bom? Vamos dar uma olhada nas questões que foram enviadas, porque agora a gente abre uma rodada de perguntas. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos aqui muitas perguntas, vamos lá. A primeira, deixa eu me acompanhar aqui. A primeira é uma reflexão do aluno, do acadêmico Van, é isso, né? O Van diz o seguinte: apesar de não ter saído a nota do Enem, conversando com os alunos, consegue chegar a uma média de quanto eles conseguem enxergar, acredito que é isso, o quanto a pandemia prejudicou as notas de aprendizado em relação aos anos anteriores, pré-pandemia. Então, eu acredito que ele aqui está fazendo uma reflexão do impacto deste ensino remoto. Antes de dar continuidade às demais perguntas, eu acho que os dois palestrantes podem depois fazer considerações a respeito dessa pergunta. Tudo bem, professor William, professora Ana Cláudia? Vocês poderiam fazer algumas considerações de como vocês acompanharam esse momento de ensino remoto, do quanto foi possível fazer e o quanto não foi possível fazer? Eu gostaria de ouvi-los, né, e quem nos assiste também. Obrigada. Posso começar então, professora? Então, com essa questão da aprendizagem, a principal dificuldade que eu acho que os estudantes encontraram no primeiro momento foi com relação à organização. Vou relatar a experiência que nós tivemos no nosso colégio, né? Desde o começo da pandemia, logo nós tivemos uma semana para nos preparar. Na primeira quinzena de março de 2020 foi avisado, né, que as aulas seriam suspensas. No primeiro a gente não tinha uma noção de quanto tempo elas durariam, mas nós já nos organizamos, montamos grupos de WhatsApp com os estudantes de cada sala e adotamos de forma autônoma no nosso colégio o Classroom, que depois todos os outros colégios e a própria rede estadual ela adotou. Nós buscamos tentar organizar as aulas para que o aluno tivesse uma rotina de estudos, que eles participassem das aulas na sequência, primeira aula de geografia, depois de história, num processo para tentar manter essa normalidade. Mas, é claro, por conta dessa desigualdade, por conta da dificuldade de acesso aos recursos, às tecnologias, eles tiveram muito prejuízo mesmo. E eu acredito que essa desigualdade, principalmente entre alunos de escola pública, de escolas privadas, elas se acentuaram muito junto a essa pandemia, porque as diferenças sociais elas ficaram mais evidentes ainda mais com essa relação da pandemia. As desigualdades elas sempre existiram, mas por mais que nos últimos anos elas tenham aumentado, a pandemia ela deixou muito claro e ela deixou de forma muito gritante essa visualização dessa desigualdade. E com certeza isso a gente vai demorar muito para recuperar na escola pública, essa diferença da escola privada para a escola pública e esses estudantes. As notas do Enem, elas repercutem bastante isso. O colégio que eu trabalho, as notas, elas sempre entram como as escolas estaduais, uma das melhores do município, né, de Três Lagoas. O ano passado a gente conseguiu observar uma certa diminuição quanto a essas notas. Eu acredito que esse ano, com os alunos acostumando com as novas tecnologias, com as metodologias aplicadas, nós vamos conseguir melhorar um pouco mais essas médias com os estudantes, principalmente no que se refere ao Enem. Mas as diferenças elas são gigantescas, do pré-pandemia para o processo pandêmico. Eu acho que o professor William ele pontuou muito bem, né, as questões que, principalmente para a escola pública, foi muito cara, né? Eu só queria fazer uma consideração que eu acho que assim é muito impactante, porque a gente ainda tem um abismo social que ele é muito grande. Então, eu acho que essa pandemia ela mostra para nós quanto efetivamente precisamos olhar com mais cuidado
a população periférica, pobre, carente, ou seja, a população vulnerável. Percebemos que a necessidade maior não foi nem por uma questão da escola, foi uma questão de vida, de alimento. Por isso que eu trouxe para discutir a pandemia da fome nesse debate. Porque a preocupação, não sei se era a educação propriamente dito. Gente, eu sou educadora, eu acho que a educação é a coisa fundamental, tá? Mas eu acho que, antes de tudo, é a vida, e a vida se passa pela questão de como que eu vou viver. E a viver se passa se eu vou conseguir comer ou não. E quantas vezes eu recebia mensagens pedindo dinheiro para comprar comida, inclusive de alunos meus e ex-alunos meus, que eu consegui cesta básica, que eu mandei dinheiro, porque eles não tinham o que comer em casa. Então, antes de a pessoa se preocupar com alguma outra coisa, ele estava se preocupando com o que ele precisava, o que ele tinha para comer, porque ele não tinha um mexido, não vou nem falar fruta, gente. Eu estou falando, não tinha um mexido, um ovo para comer em casa. Então, eu acho que mostra que, desde 2017 para cá, os governos que vieram, a preocupação social foi muito pior. E a gente está vendo hoje e está vivenciando esse impacto, né? Quando o ano passado disseram assim, tem que fechar tudo, e começaram a dizer assim, tá bom, aí lá na frente vocês vão ver o que vai acontecer. Mas é porque, na verdade, o governo federal nunca teve como proposição efetiva fazer uma política social para que todos pudessem ter acesso com maior qualidade à vida. Porque a preocupação foi, para que eu vou ter que fechar tudo? Claro que fazer as medidas preventivas eram necessárias, e são necessárias até hoje. Eu não concordo com várias coisas que estão sendo feitas, mas isso foi uma falta de planejamento entre os governos federal, estadual e municipal. Nenhum deles, de fato, se articularam. Cada um fez o que quis. Inclusive, os próprios ministérios se batiam entre si. E aí a gente vai ver que nunca houve uma uniformidade para tentar resolver um problema que, para mim, é muito sério, né? Então, sim, os alunos eles foram prejudicados porque, antes, pensar no que comer. Aí, entre ter internet em casa e pensar o que comer, eu vou pagar comida. Por quê? Porque nós sabemos que, quando foi proposto para o governo federal liberar recurso para que os estudantes tivessem internet, foi negado, inclusive para os professores também. Os estados e municípios pouco se mobilizaram para dar internet ou algum tipo de suporte efetivo para os nossos estudantes. Fora que os nossos estudantes nunca tiveram, de fato, um ensino que fosse online. Então, também essa dificuldade de estar na tela é muito grande. E outro detalhe, vamos lembrar que a grande maioria dos nossos alunos mora em lugares que é um quarto, uma sala e uma cozinha e um banheiro. Ou seja, não tem espaço para estudar, porque está todo mundo junto e misturado no mesmo espaço. Então, como que você se concentra para estudar? Detalhe, muitos usavam o celular do pai e muitos, o horário eram os mesmos de aula. Então, quem é que ia estudar primeiro? Eu vivi esses momentos de relatos. Então, só para deixar um pouco, né, registrado assim, as impressões que a gente tem, né? As discussões são muito fortes, né? E eu acho que assim, a falta de aprendizado tem tudo a ver com isso, mas eu acho que também com o que é o mais importante hoje no nosso país é a vida. E a vida... e aí eu não estou nem colocando a questão da doença propriamente dita, né? Eu estou falando do alimento que faltou, né? Obrigada, professor William, Ana Cláudia, pelas considerações. Eu gostaria de agrupar as questões aqui, mas temos várias, aí fica difícil esse movimento de organizar as perguntas. Então, vamos lá. Então, eu vou falando o nome para quem que é, e vocês, por favor, vão anotando aí. Vou colocar 2 para cada um, pode ser? 2 perguntas para cada um. Então, a pergunta do Alan vai para a Ana Cláudia, tá? Alan. A concentração de renda decorrente da pandemia ajudou a impulsionar a fome? Essa é a pergunta do Alan.
Agora a pergunta da Ruth para o professor William. Diante do cenário de pandemia, o formato do novo referencial para a educação possibilitou abordar de diferentes formas o ensino da questão urbana, sendo boas essas alterações? Então, vamos lá. Mais uma da Melissa. Alan, boa noite. Você vai continuar? Desculpa. Vou pôr duas. Pode ser, Ana? Tá. Pode ser duas? Pode. Então, vamos lá. Uma questão da Melissa. Serve para os dois, tá? Mas vamos ver aqui, ó. Como nós, professores, podemos atuar de forma a amenizar os impactos da fome no desenvolvimento educacional dos alunos, visto que agora, mais do que antes, vemos de forma mais escancarada os efeitos das desigualdades sociais, que é aquilo que você acabou de comentar, né, Ana? Então, de certa forma, já respondemos a Melissa. O Victor. Agora vamos para o professor William. Victor, como podemos pensar em estratégias de ensino que contemple alunos de escolas da periferia, para garantir que os conteúdos de geografia urbana tenham uma maior fixação pela parte dos alunos, visto que a pandemia acelerou mais as desigualdades sociais no país e fez com que a educação sofresse muito neste período? Vocês viram que as questões são convergentes, mas a gente divide um pouquinho para cada um colocar aí o seu olhar. Obrigada. Pode ser, William, essa última, começar? Vamos lá. Vou pegar aqui a da Ruth, certo? A Ruth, nossa aluna lá no colégio, foi minha aluna. Eu vi só uma consideração o Matheus também, eu vi aqui na live, vários ex-alunos nossos lá do colégio fazendo geografia, muitos voltando lá para a escola para fazer estágio comigo. É muito gratificante encontrar eles aqui na universidade, né? Nesse momento é muito legal. Vamos lá, essas mudanças que aconteceram, principalmente no organizador curricular, nessas mudanças que vem acontecendo no ensino de geografia, né, nesse contexto. Antes dessas mudanças na implementação da BNCC, em várias conversas que eu tive com a Valéria, ela me alertava muito, ela falou, William, a geografia, nós temos que lutar pela geografia, que ela vai sumir. E hoje eu morro de medo disso acontecer realmente. Como eu falei, em algumas etapas do ensino médio, a geografia ela já diminuiu, nós temos uma aula no primeiro ano, uma aula no segundo ano e 2 no terceiro ano. O ensino fundamental, que tinham as 3 aulas em praticamente todas as etapas, no ensino fundamental 2, hoje nós temos só 2. E essas mudanças, elas vêm para repensar a forma de ensinar a geografia, tá, dentro da escola. E, como eu falei, nós vamos trabalhar com habilidades dentro desse contexto, com alguns objetos de conhecimento, e analisar nesse primeiro momento se elas são boas ou se são ruins, é muito difícil, porque as possibilidades elas são colocadas, né, na mesa para nós tentarmos avaliar. Você tem pontos positivos e pontos negativos, talvez um dos piores dessa possibilidade de trabalhar não só a questão urbana, mas trabalhar outros conteúdos, como a questão da fome, como a questão do agro, como a questão populacional. Essa limitação e essa forma que vem sendo organizado, ou esse novo currículo, com essa diminuição das aulas, que é uma política de Estado que foi implementada, que vem sendo implementada e vem sendo organizada, ela é má, ela não é boa, tá? Porque eu tenho uma certa limitação para trabalhar a questão urbana, então eu tenho que cumprir prazos, eu tenho que fechar notas, eu tenho que aplicar provas, e essa limitação, tá, de aulas, essa limitação de conteúdos, isso vai atrapalhar um pouco. Mas, como eu falei, nós temos a possibilidade da integração entre áreas, né? Os eixos hoje, eles estão organizados, principalmente por áreas de conhecimento, e hoje eu sou privilegiado de trabalhar com alguns colegas que nós conseguimos conversar bem esses assuntos. Então, eu busco muito os professores de sociologia, os professores de história, para trabalhar temáticas, para trabalhar temas, que seria uma das possibilidades, dessa de você trabalhar a interdisciplinaridade dentro da escola, trabalhar esses conceitos. Por exemplo, está uma situação de trabalhar a relação da fome no espaço urbano, não só no espaço urbano, mas no cenário nacional, no cenário geral, regional.
que seja, nós vamos encontrar uma certa limitação, pensando só na disciplina de geografia. Mas como ciências humanas, essas possibilidades elas ampliam, tá? Porque os temas eles são todos convergentes, porque ao mesmo tempo que eu estou trabalhando geografia, a parte urbana da geografia, eu consigo trabalhar com o professor de sociologia, consigo abordar, trazer o professor de história para trabalhar conceito. A questão tem que haver essa sintonia entre os professores, entre as áreas. A gente vem buscando. Nós não éramos acostumados a trabalhar nessa integração. Ainda existe uma certa dificuldade dentro da escola de trabalhar essa interdisciplinaridade, e aos poucos a gente vem se conectando. Então, eu diria que essas mudanças, elas têm perspectivas boas e têm perspectivas ruins dentro desse contexto. Depende dessas novas adequações, e a gente tem que entender qual que é o nosso objetivo dentro da escola. Nós estamos ali por quê? Vamos tentar trazer essas transformações sociais? A gente só vai passar o conteúdo? Claro, os alunos, os estudantes, eles buscam almejar um Enem, um vestibular, mas a gente não pode deixar esse lado social também, não. Nós temos que pensar nessas perspectivas, nessas mudanças. E esse currículo, ele traz essa possibilidade, Dá trabalho, dá muito trabalho, mas nós conseguimos. Como eu falei, dentro dos itinerários formativos, que por enquanto são engessados, a promessa é que os professores vão poder trabalhar no futuro temáticas diferentes dentro de suas áreas, e os próprios professores vão poder pensar nos projetos que vão se desenvolver. Ele vem com uma perspectiva melhor de futuro. Vamos ver se esse Estado, se esse governo federal, eles vão proporcionar isso para a gente, essa oportunidade de desenvolver essas atividades, de trabalhar a questão urbana na periferia, a questão nos grandes centros urbanos, a questão urbana regional, se a gente vai conseguir ter essas possibilidades. Não sei se eu consegui responder totalmente a questão da Ruth. E a do Vitor, qual que era mesmo? Aqui como que é? Pensar estratégias de ensino. O pensar estratégias de ensino, tá? Dentro desse contexto nas escolas da periferia, é trabalhar com a questão da realidade, tá? Nós temos que trabalhar, claro, desse contexto como professor, como conteudista, vamos dizer, no primeiro momento, mas nós temos que trabalhar com essa questão da realidade, dele se identificar dentro do seu local, dentro do seu espaço, e entender qual que é a conexão que ele tem, principalmente com o mundo, qual que é o lugar dele no mundo, que lugar que aquela comunidade, que aquela periferia ele está. Hoje, como eu falei, eu trabalho numa escola que é tecnicamente de centro, mas a gente atende clientelas diversas. A professora falou da questão da fome. Nós nos deparamos em muitos momentos, às vezes os pais ligando desesperados na escola, falando, olha, eu tô com 3 filhos em casa, agora eu tenho que dar comida toda hora para eles comiam na escola, o que a gente vai fazer? Os professores, nós professores nos organizamos para fazer cesta básica, para dar para pais, para famílias, para fazer as doações. Dentro desse contexto, fazer com que esses alunos, se eles se reconheçam dentro do processo, se eles se reconheçam dentro do sistema, eles chegarem no mercado e verem que o pescoço de frango está um preço altíssimo lá e que aquilo antes, há 2, 3 anos atrás, aquilo não era nem comercializado, agora está sendo comercializado como forma de promoção e atrativo. Então, uma forma de fazer os alunos fixarem, seja na periferia, seja em áreas centrais, é trabalhar com a questão da realidade, não esquecendo as questões teóricas, toda a metodologia geográfica, mas fazendo eles se contextualizarem, né, se reconhecerem dentro desse espaço geográfico. Deixa eu ligar aqui. Ana Cláudia. Ok. Então, a pergunta, né, do Alan sobre a questão da concentração de renda, né, decorrente da pandemia, ajudou a impulsionar a fome. Alan, eu acredito o seguinte, né, que, na verdade, o que impulsionou a fome foi falta de políticas públicas efetivas, sociais e econômicas para que a população periférica e pobre não ficasse vulnerável a isso. Para mim, isso é o maior problema que nós enfrentamos. O professor William, né, comentou sobre o caso das escolas, né, que eles tiveram, né, que ajudar. As escolas, pelo menos aqui no Rio, eu posso falar, não posso falar pelos outros lugares, em um determinado momento,
o Ministério Público entrou em ação para que as escolas ofertassem ou merenda, né, e as crianças iam na escola, ou vales para que os pais retirassem algum tipo de alimento para que pudessem ter alguma coisa que comer em casa. Isso não foi suficiente, porque você imagine que teve vales aqui em São Gonçalo que era R$55 por criança. Gente, R$55, se a gente pensar que o preço de uma carne está quase R$40, 1 quilo de carne, aonde nós podemos pensar que o gás está R$90, dependendo de onde você mora, e se você tem um número de pessoas, com 5 pessoas na família, tomar café da manhã, almoçar e jantar, tendo 3 crianças, por exemplo, R$155, com, por exemplo, lá o auxílio emergencial, que foi sei lá, 500 e pouco no período, né? Agora 300 e pouco, gente, isso não é nada, né? Num dos boletins que eu fiz, eu mostro que a cesta básica média no Rio de Janeiro, não sei se foi de maio ou se foi de junho ou julho, estava R$600 uma cesta básica normal, sem carne, no Rio de Janeiro. E a gente sabe que Rio de Janeiro e São Paulo são as cidades mais caras junto com Brasília no Brasil. Então, você imagina que se essa família aqui no Rio de Janeiro, ela não consegue nem ter a cesta básica mínima, estou falando sem carne. E hoje, a maioria da população está vivendo de ovo, porque o ovo, eu não sei aí de vocês, mas aqui onde eu moro, passa, né, a Kombi vendendo 30 ovos a R$15. Poxa, mas por que eu estou falando isso? Porque é o que as pessoas estão conseguindo viver com o ovo. Então, vocês imaginam como é que está a produção, né, aviária no nosso país, né? E quais são as demandas que isso vai estar causando, que pode causar futuramente. E aí foi o que o William falou. Quer dizer, a gente está vendo hoje algumas demandas que não existiam no passado até hoje, né? Que é o pescoço, o pé de galinha, né? E tantos outros incrementos que a gente nem ouvia falar que era um produto e se tornaram produtos. Então, eu acho que é falta de política pública efetiva, tá? É claro que a concentração de renda a gente viu piorar, as pessoas ficaram desempregadas, muitas ficaram desempregadas, a Bolsa Família não é possível, não foi possível, né? Nem esse auxílio emergencial, por conta da demanda e dos aumentos, a condição, né, dos alimentos que se tornaram muito caros. Então, um conjunto de situação, Alan, que eu acho que faz com que a gente tenha que repensar, né? E só para eu finalizar, em cima disso tudo, né, as pessoas estão perguntando como é que a gente pode ensinar a questão do urbano e da cidade, né? A gente vê aí um grande universo de discussão conceitual, né, como eu já coloquei, né? A gente vai partindo da discussão de entender o que é a distribuição de renda, o que é concentração de renda, o que é desigualdade socioespacial, como a gente materializa isso na paisagem e no espaço, quais relações dos lugares que tem entre as cidades. Então, se eu pego como referência Rio, São Paulo, mas se eu pego, né, Campo Grande, Bonito e tantas outras cidades, quais são as relações que elas têm em comum e quais são as outras relações que elas não têm, né? O fluxo, a circulação, o espaço agrário, que é muito também relevante a gente pensar a distribuição no campo, como que a distribuição está se dando em relação com a cidade. Quem de fato produz, também tem uma discussão muito grande hoje, né? Colocando que quem faz a produção no Brasil, né? E todo mundo alega que são os pequenos agricultores. Eu vejo que sim, do ponto de vista de determinadas produções, mas todo mundo sabe que realmente a macroprodução são dos grandes do agronegócio, né? Do ponto de vista mais de números, né? Mas a gente sabe que são os pequenos agricultores que acabam fornecendo mais, com melhor qualidade, com preço mais em conta, para a maioria da população.
Então, como é que a gente dialoga também isso, né? Como a gente dialoga com os movimentos sociais ligados, né, como o MST, como movimentos sociais urbanos, né, sem teto urbano, que também faz toda essa dinâmica, tem feito essa dinâmica. O movimento sem teto urbano, por exemplo, tem produzido cozinhas comunitárias urbanas. Então, a gente vai vendo, no Rio de Janeiro isso está muito comum, gente, nas áreas principalmente centrais do Rio, onde você tem pessoas que moram nesses prédios que foram abandonados, feitos cozinhas comunitárias, porque as pessoas não têm gás, não têm dinheiro para comprar gás, e a maioria desses lugares agora é a lenha. E a gente está vendo o que está acontecendo com algumas famílias, onde mãe que não sabe mexer com álcool acaba se queimando o filho. Olha as situações que estão acontecendo que a gente nunca ia imaginar, né? Então, olha como a potencialidade dessas discussões se manifestam no espaço urbano, né? E olha só, eu falei poucas coisas e como é que a gente pode ter várias reflexões dentro dos conceitos e conteúdos trabalhados dentro da própria BNCC, que não vai trazer isso como referência, porque nós sabemos que a BNCC não dialoga as desigualdades, não tem a discussão da desigualdade, mas somos nós, professores, com as nossas sensibilidades, que temos que discutir a periferia e essas relações de desigualdades e do trabalho. Eu nem estou falando dos trabalhadores, que aí é uma discussão muito mais tensa. Então é isso, Valéria. Obrigada, Ana, o William. Tem muita coisa para a gente tratar, né? Temas difíceis, porque nós estamos falando de vidas, né? Estamos falando de vidas, da sobrevivência humana, do modo de vida humano. Então, é muito difícil para nós vivenciarmos tudo isso, mas é necessário refletir sobre, e pensar sobre, e buscar aí possibilidades de encaminhamento dessas questões. Acredito firmemente nisso, que a geografia tem esse papel de colocar aí à mesa formas de se pensar todas essas dificuldades que estamos aí passando ainda e que não são dificuldades recentes, são dificuldades que se acentuaram nesse contexto de pandemia. Olha, meus queridos, eu tenho muitos comentários aqui, perguntas, alguns deles vocês já contemplaram, mas tem alguns ainda que eu vou pontuar, porque são reflexões e também alguns questionamentos. Vou olhar aqui diretamente na outra tela que está aberta aqui. O Victor Gabriel também continuou nessa reflexão, a Alessandra pontuou como as mudanças do currículo na educação básica influenciaram diretamente no ensino de geografia, ela quer saber, mas o William já foi contemplando isso, e depois se quiser acrescentar algo mais, a gente tem um tempinho. E a outra questão que nós temos aqui, uma outra reflexão, o Van também fez aqui, falando a questão do agro, né, o quanto isso impacta essa desigualdade que nós vemos aí entre os lucros que são obtidos em decorrência do acirramento dessas desigualdades. E também temos a participação da querida professora Patrícia Milani, um abraço, está conosco aqui também com os acadêmicos, e ela disse o seguinte, importante pensar que a dimensão da fome não é apenas um plano de análise, mas uma vivência de parte significativa dos próprios alunos das escolas públicas. Está aí o papel de todos nós, em diferentes contextos, está tratando desta temática. A Alessandra também tem uma outra contribuição, mas a Ana já contemplou de que maneiras as possibilidades de ensino para se discutir a questão da soberania alimentar. E aqui nós temos outras reflexões da Juliana, falando da irmã que mora em São Paulo, e as condições de como que isso se impactou, esse cenário de pandemia. E também nós temos aqui da Ruth, falando dessa questão da pandemia e essas mudanças e transformações no currículo decorrentes da nova BNCC, que já está aí, e o professor William trouxe nessa contribuição que o ensino médio agora já tem o seu encaminhamento de curricular referente ao médio, que não tinha ainda, tinha apenas do ensino fundamental, certo, não é, William? Bom, e tem mais algumas considerações aqui que estão nos comentários do YouTube. Desde já eu agradeço a todos vocês, e eu vou pedir que essa rodada de reflexões, temos aqui da Silvana,
da Maiara, muito obrigado pela participação, da Juliana. Eu quero que vocês façam, assim, umas considerações gerais a respeito do que foi lido aqui, desses comentários, e, claro, as considerações aí finais de vocês, porque depois, terminando a fala de vocês, nós vamos ter também o sorteio do livro e vamos fazer, assim, mais uma conversinha já de encerramento. Passo a palavra, agora é a vez da Ana, que antes foi o William, então agora é a vez da Ana. Obrigada. Tá ótimo. Eu acho assim, todos os apontamentos, né, colocados estão muito ligados à questão da preocupação do ensino, né, e como que o currículo, pode se trabalhar mediante um currículo que está sendo imposto, que não, de fato não foi dialogado e que não foi pensado coletivamente, né? Eu acho que isso é uma questão assim que é de extrema importância. Eu quero assim deixar claro que é papel do governo desenvolver propostas e políticas curriculares, porque existe uma demanda governamental de fazer uma política, ok, educacional. Agora, nós temos que questionar como ela está sendo feita e se ela está atendendo à escola, aos professores, aos alunos. Acho que essa é uma das nossas contribuições e das nossas reflexões. E como a gente pode subverter? Eu sempre falo essa questão da subversão, porque claro que nenhum currículo, por mais que perfeito que ele seja, e por mais que a gente seja contra a favor, ele vai atender a demanda. E a demanda, ela tem como uma questão do que a gente pensa que é o pensar geograficamente, que sim é uma questão central, mas, ao mesmo tempo, pensar dentro disso que nas suas diversidades regionais nós temos questões que são pertinentes a nós. Então, claro que nós temos conceitos que são chaves e conteúdos que são chaves, né, e nós vamos defender isso, e tem elementos que são da própria caracterização dos nossos estados, da região onde a gente está. Mas eu acho que, no caso, debatendo aqui essa relação da fome e urbano, como a professora Patrícia, a Maiara, né, também pontuaram aqui, né, e afirmaram aquilo que a gente está colocando, ela não é só uma questão de análise, realmente, é uma questão da experiência vivida. Então, nós precisamos debater para os alunos compreenderem que essa dimensão geográfica ela está ligada com toda uma dimensão que é política, que é social, que é de produção econômica, mas também é educativa. Então, nós temos que ensinar os nossos alunos a entender por que isso acontece no nosso país, pensando que nós temos uma área onde existem produções e a escolha daquela produção ela está muito mais ligada não à soberania alimentar, mas sim ao capitalismo, né? Ao capitalismo selvagem, né? Como falava o Titãs. Então, nós nos preocupamos hoje, né? Voltando ao mapa que eu mostrei das regiões brasileiras, entre 2004 e 2020, nós vimos que entre 2005, 2006 a 2016, o número de insegurança alimentar caiu extremamente, e aí está ligado às políticas econômicas, né, às políticas sociais. Eu ainda tenho várias discussões a respeito disso, porque eu acho que várias coisas poderiam estar e serem melhores, inclusive nos governos propriamente ditos falados, mas nós percebemos que houve uma mudança de lógica e de concepção de governo desde 2016. E, principalmente, eu sempre falo isso quando eu posso. Quando a gente pega a fala, o primeiro dia de posse do nosso atual presidente, ele deixa claro, gente, eu não estou mentindo, é só vocês verem no YouTube, ele fala que os trabalhadores já tiveram muitos direitos e que agora ele ia privilegiar o empresariado. Então, isso já está dito. Já está dito. Pobre, não vou me preocupar, porque agora eu vou privilegiar o empresariado. Ou seja,
um governo público, né, vamos dizer assim, né, até meio contraditório falar isso, está se preocupando com o empresário, ele tem que se preocupar com a população brasileira, se preocupar com o bem-estar e o melhor para a população brasileira. E a gente vai vendo, então, que a política fomenta de uma outra lógica. Vocês veem que o tempo inteiro a preocupação era: vou dar auxílio ou não vou dar auxílio? Mas os bancos tiveram abatimentos. Os bancos tiveram liberação de pagamento ou tiveram redução dos seus pagamentos. Vários empresários ganharam benefícios. Os benefícios, gente, não foi para o pobre trabalhador, mas foram para os empresários. Então, por quê? Porque diminuiu a renda do trabalhador, mas o empresário ficou mais rico. Então, essas reflexões são importantes para os nossos alunos entenderem, né? E não cair na discussão da meritocracia. Ai, não, mas todo mundo tem direito. Não, mas eu concordo, porque nós temos que ter trabalho. Gente, desculpa, não defendo o empregador. Não defendo o empregador, porque o empregador ele só pensa em si, em ganhar o seu dinheiro. E quanto mais ter lucro, melhor. Então a gente tem que saber dialogar isso com os nossos alunos. Então, discutir política não é discutir partido político, que é uma visão tosca que as pessoas acabam se agregando. Não é discussão de partido político, é discussão de política. Ela é necessária nas escolas. Só assim os nossos alunos vão sair da inércia e vão entender melhor o que está acontecendo no nosso país. Tem gente hoje que não consegue entender o que está acontecendo no nosso país porque a necessidade vital, que é alimento, é o que está preocupando hoje. Então, o que acontece? Nós temos que alienar. Então, hoje nós vivemos um país de alienados. E aí eu não preciso dizer por quê, né? Mas vivemos. Por quê? Porque a dimensão maior hoje é a necessidade da fome. Eu não posso pensar em outra coisa. Então, como é que eu vou fazer o aluno pensar se ele não está tendo acesso à internet e é proposital, se ele não consegue ter acesso ao material, se ele não consegue ter um diálogo com o professor, que é primordial, e se ele não consegue se alimentar? Então, hoje, quem é, de fato, os nossos vulneráveis? Então, é muito complexo. E aí, a gente está falando de escola pública, mas eu falei na minha fala também dos alunos da universidade. A universidade também foi muito impactada. Os meus alunos foram muito impactados. Né? Temos cada vez mais alunos que estão com dificuldade de acesso ao remoto. Essa semana, um aluno falou para mim: professora, eu perdi meu emprego. E aí, eu tô num dó imenso, porque ele precisa de uma bolsa, só que eu já ofertei a bolsa que eu tinha para outro, porque também precisa, sabe? E a UERJ, ela fez, assim, eu tenho várias questões também sobre as universidades, mas a UERJ, ela disponibilizou, gente, aqui, meses de auxílio emergencial também para os alunos. Os alunos também ganharam uma cota de alimentação para que eles pudessem ter alimentos em casa. Mas, assim, só a UERJ vai resolver o problema? Só ela vai conseguir? Não, porque isso, na verdade, é uma estrutura maior. É por isso que eu vou bater na tecla das políticas públicas efetivas, sociais e econômicas, para que nós possamos sair dessa situação assim. Então, passa a fala, William. Obrigado, professora. Algumas coisas que a senhora disse foram bem relevantes, assim, que ficou me martelando aqui. Com relação ao currículo, não é? Porque o currículo ele não foi desenhado para fazer essas discussões. Ele não foi pensado para se discutir a fome, para discutir o desemprego da forma como ele precisa ser discutido. Isso depende da gente. Incrementar essas discussões, inserir um contexto local, fazer essas abordagens metodológicas. Depende de nós, professores, depende de vocês, graduandos. Nós precisamos fazer essas discussões. E a outra coisa que me chama a atenção é conseguir discutir política. Eu, com os meus alunos na escola, eu consigo fazer críticas, eu consigo fazer discussões. Críticas a um governo, a um presidente, a um governador, e eu consigo fazer normalmente, nunca sofri retaliação,
Nunca fui chamado de petista, comunista, nada, até riscaram meu carro na época da eleição, e sem problema nenhum, já tá lá ainda o comunista móvel, prontinho ainda e riscado. Mas nós conseguimos fazer essas discussões dentro da sala, e nós precisamos disso, nós precisamos inserir o aluno nesse contexto. Desde o ano passado, eu tenho inserido das minhas aulas, tanto nas presenciais atualmente, quanto nas aulas à distância, as aulas remotas, né, que não eram aula à distância, eu tenho inserido praticamente todas as aulas para algumas reportagens, algumas manchetes, de como a professora fez na abertura da apresentação, de alguns contextos nacionais, locais, internacionais, para eles fazerem análise, fazerem comentários. Os estudantes, nessa rapidez que as informações circulam, que eles têm acesso, muitas vezes eles não têm tempo ou não têm interesse de ler algumas questões, e ali na sala de aula eles vão ter que ler, eles vão ter que discutir, é aquele momento de discussão. E eu tenho reparado que os estudantes hoje, comparando com a minha época, milhões de anos atrás, eles estão mais inseridos, eles conseguem fazer essas discussões políticas. E por mais que eles não concordem com você, mas eles saem com uma reflexão dentro da sala de aula. E nós precisamos fazer essa discussão. Nós precisamos discutir a fome, nós precisamos discutir o desemprego, a relação da desigualdade. Mas como nós vamos discutir esses assuntos em sala de aula? E aí vem a subversão, que a professora citou, de tentarmos inserir esses debates, inserir essas discussões no nosso dia a dia. Vamos discutir a relação do trabalho no campo? Vamos. De que maneira? Conteúdos específicos lá, com o tradicional naquele primeiro momento, que é necessário, conceitos, e vamos trazer para a nossa realidade nacional, vamos explicar por que as safras foram recorde mesmo durante a pandemia, por que os bancos eles aumentaram, né, seu patrimônio e continuaram crescendo durante esse contexto, por que o auxílio emergencial ele foi pensado em um valor, ele foi diminuindo ao longo do tempo. Por que essas coisas acontecem? A escola e a geografia, elas têm um papel fundamental nessas discussões, do cotidiano do aluno, do cotidiano da escola, da cidade, da vida desses estudantes. O contexto, principalmente como eu vou falar novamente, dos estudantes, eles se reconhecerem dentro do sistema. Eles têm que saber que eles podem não estar passando fome, mas que na mesma escola que eles estudam, tem alunos que vão para a escola de barriga vazia, como a Juliana colocou, não dá para se pensar com a barriga vazia, e alguns alunos chegam lá na escola esperando a hora do lanche, a hora da merenda. A professora falou o caso da UERJ, a escola, o nosso colégio, por via do governo do estado, disponibilizou uma cesta básica, aproximadamente, para as famílias, mas é uma cesta básica pequena, era um kit, na verdade, não chegava a ser uma cesta básica com alguns alimentos, com verduras, legumes, que era para o mês, então é muito pouco. Então, como essa família vai passar com aquilo no mês? É para complementar? Qual que era o objetivo? E muitas vezes o estudante, ele não conhece a realidade da escola, ele não conhece. E os estudantes, eles são politizados, a gente consegue chegar nele, principalmente no ensino médio. O ensino fundamental nós conseguimos abordar, fazer desde pequeno esses estralos, que eles parar, não precisa nem você fazer muita coisa, é você fazer eles pensarem. Joga a pergunta, coloca a questão, eles debatem, eles questionam, você consegue fazer esses debates em sala de aula, você consegue discutir política. E eu acho que o fundamental é discutir política, é você discutir política sério dentro da sala de aula. E a geografia consegue fazer isso, a área de ciências humanas consegue fazer isso de forma surpreendente, E se o currículo não permite, ou não está claro lá que a gente pode fazer, temos que ser subversivos, sim, temos que tentar fazer essas abordagens dentro desse contexto todo. Obrigada, William, por suas palavras, a professora Ana Cláudia. Os dois nos trouxeram grandes e ricas contribuições, com falas intensas, fortes e, acima de tudo, necessárias, né? Nesse cenário tão difícil que vivenciamos, e a geografia confirma o seu papel ao discutir esses temas, a fazer pensar esse espaço tão contraditório, cheio de desigualdades, que nós precisamos aí enxergar as possibilidades diante de tanta perversidade que enxergamos, né?
todos os dias, em nosso cotidiano. E o ensino está aí como uma ferramenta possível. Vamos enxergar, sim, possibilidades, porque elas podem não estar tão explícitas, mas elas existem. Como foi falado pela professora Ana e o professor William, depende de cada um de nós, enquanto educador, enquanto professor, encontrar aí esses caminhos. Um abraço grande aos dois, gratidão de toda a equipe do projeto, nós professores do curso de Geografia aqui do CPTL, Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e aguardamos aí uma nova oportunidade para ampliarmos esse debate, porque há muito para a gente conversar, muito mesmo. E agora eu convido vocês a ficar só mais um pouquinho, porque nós vamos fazer o sorteio dos livros que foram gentilmente doados à revista Terra Livre. Uma leitura importante, acho que está mostrando bem para vocês aí. Então, esses números que trazem sobre o ensino, um desses livros, ele foi feito a lista a partir das interações que a gente teve na nossa rede social, e o segundo é o mesmo número, tá? Para os dois, é o mesmo número. É a Terra Livre, número 38, tá? Aqui da lista dos participantes desta palestra, que está ao vivo juntamente com vocês. E para me ajudar, eu vou chamar a acadêmica Sara. A Sara está por aí para colaborar aí com o sorteio. Um deles, vamos ver aí se a Sara pode entrar na sala. A Alessandra, que está cuidando de tudo aqui da parte operacional, organizando. Obrigada, Alessandra, mais uma vez. Ainda não apareceu a Sara. Vamos ver se ela consegue entrar para poder participar conosco do sorteio. Aí, ela chegou. Passa a palavra para você, Sara. Tudo bem. Estão me escutando bem? Sim, boa noite, Sara. Boa noite, pessoal. Obrigada por comparecerem, obrigada por preencherem, né? Agora a gente vai dar continuidade ao sorteio, né? Vamos ver quem é que vai ser o ganhador deste livro. Vou compartilhar minha tela para poder aparecer o sorteador. Vamos lá, tá todos os nomes aqui, foram exatos 32 nomes. E a gente vai estar fazendo o sorteio agora. Gente, marmelada, juro. Como vocês puderam ver, saiu o meu nome. Eu vou sortear novamente, né? Silvana dos Santos foi o nome dado como primeiro para sorteio. Obrigada, Sara, por participar conosco. Aí o sorteado, então, foi a Silvana. Deixa eu ver aqui, Silvana. É a Silvana dos Santos Gabriel, isso mesmo? Isso, né, Sara? Isso, Silvana dos Santos Gabriel. Obrigada, então, por participar conosco. Silvana, depois a gente combina, então, né, a maneira de entregar a você. Parabéns, você vai aproveitar muito essas leituras. E com relação ao outro livro, nós vamos divulgar no Instagram, certo, Sara? Isso mesmo? Depois você coloca aqui para mim e a gente vai compartilhar lá no Instagram do Eforgel. Alessandra, você pode confirmar isso com ela e colocar aqui para mim no chat, que eu estou sem o WhatsApp aqui acompanhando. Enquanto isso,
Eu vou encerrando por aqui. Agradecemos a participação de todos vocês aqui na palestra, a presença até agora, a interação foi muito boa. Mais uma vez, um beijo no coração da professora Ana Cláudia, do professor William, que é sempre parceiro. A gente pede aí, ele está presente conosco em várias atividades e projetos. E a professora Ana Cláudia vai aparecer mais vezes também aqui conosco, certo, Ana? Um grande abraço a vocês, bom trabalho por aí. A gente ainda não está, mas falta pouco para o final de ano. Um bom Natal para vocês, ao lado das famílias, e que Deus abençoe a todos nós e fortaleça cada um de vocês que está aqui conosco. Então, o Projeto Conexões E4Gel agradece a todos vocês e até o próximo evento, que será em 2022. Um abraço, pessoal. Obrigada.